Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre função quadrática, que tem sido o tema das nossas últimas aulas. Bom, vamos começar pelo seguinte problema. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. A função real, e aqui a gente subentende que é uma função real de variável real, ou seja, uma função de reais em reais, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Bom, então a gente tem aqui 5 alternativas e você deve marcar qual é a verdadeira. A primeira diz, não admite zeros reais, atinge um valor máximo, tem como gráfico uma reta, admite dois zeros reais diferentes e atinge um valor mínimo igual a menos 1. Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, analisando a nossa função, né, a gente já pode eliminar duas opções de cara, né, que é a opção B é falsa, e a opção C também. Por quê? Porque, primeiro, quem está multiplicando x ao quadrado é 1. 1 é positivo. Então, sendo positivo, né, essa função quadrática ela vai possuir um valor mínimo, não vai possuir um valor máximo. Então, a letra B de cara é falsa. Bom, uma outra coisa, se essa função é uma função quadrática, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, não é uma reta. Então, dessa forma, a letra C também é falsa. Bom, repare que a letra A e a letra D, uma elimina a outra, né? Se uma das duas for verdadeira, a outra automaticamente será falsa. Bom, como é que a gente verifica que se tem dois zeros reais diferentes ou não admite zeros reais? Calculando o discriminante da função. Lembrando que se o discriminante da função for positiva, a função possui dois zeros reais e diferentes. Se o discriminante for igual a zero, possui, né, uma raiz dupla, né, um zero duplo. E se o discriminante for negativo, não vai admitir zeros reais. Então, vamos calcular o discriminante aqui, né? Então, calculando o delta, nós temos aqui menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, isso aqui vai me dar 16 menos 20, que é igual a menos 4. Então, repare que o nosso discriminante é negativo. Se o nosso discriminante é negativo, então, ela não admite zeros reais. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, a alternativa B, D, ela também é falsa. Bom, mas a título de exercício, vamos verificar a alternativa E. Ele diz que o valor mínimo da função é igual a menos 1. Lembrando que o valor mínimo da f corresponde aqui à ordenada do vértice no gráfico, né? Ou seja, o y do vértice. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta nós já temos, né? Que é menos 4. Tudo isso sobre quem? Sobre 4 vezes 1. Então, menos com menos fica mais. Então, fica 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, repare que o valor mínimo que essa função admite é 1 e não menos 1. Então, de fato, a letra E também é falsa. Então, dessa forma, a gente matou a nossa questão. Bem, vejamos agora a seguinte questão. A função real, a gente subentende que é uma função real de variável real, ou seja, uma função de reais em reais, representada pelo gráfico. Aí o gráfico da função é esse aqui, esboçado aqui no quadro. Então, com esse gráfico é definida por... Então, temos aqui 4 alternativas para você dizer qual dessas alternativas está representada aqui nesse gráfico. Então, mais uma vez, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver nossa solução. Bem, em primeiro lugar, se o gráfico, né, da nossa função é uma parábola, a gente já sabe que essa função ela é uma função quadrática, né? E, como a gente já viu em aulas anteriores, né, a função quadrática é uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Onde a, b e c são constantes reais com a diferente de zero. Isso a gente já viu em aulas anteriores. Bom, então, como o gráfico é uma parábola, a gente já sabe que a função
tem essa cara, tá? Então a nossa lei de formação será desse tipo. Até pelas opções também já dava para dizer que sim. Bom, então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa olhar para o gráfico da nossa função e observar quais são os valores que a gente conhece, né? Então vamos voltar aqui para o gráfico. Repara o seguinte, o que nós temos, né? Nós temos alguns pontos. Primeiro, o gráfico corta o eixo Y, onde ele tem o valor igual a 1. Então, ou seja, esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto são o quê? São 0 e 1. Ou seja, o que nós temos? Nós temos que quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Esses dois pontos são os pontos em que a parábola corta o eixo y, o eixo x. Então, tanto para esse ponto quanto para esse ponto, as coordenadas serão de que tipo? Aqui será do tipo 1, 0. E essas coordenadas aqui são o quê? 1 sobre 2 e 0. E aqui nós temos o quê? Nós temos o vértice da parábola. Então, marcado aqui, as coordenadas desse ponto são 3/4 e menos 1/8. Em outras palavras, quando x é igual a 3/4, o y é igual a menos 1/8. Ou seja, a f de 3/4 é igual a menos 1/8, a f de 1 é 0, a f de 1 sobre 2 é 0 e a f de 0 é 1. Então, utilizando essas informações, vamos agora achar a nossa lei de formação. Então, vamos lá. Bom, então vou começar pelo mais fácil, né? Eu vou utilizar o f de 0. Né? F de 0 é igual a 1. Mas quem é f de 0? F de 0 é a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Bom, é claro e evidente que a vezes 0 é 0, b vezes 0 também é 0. Ou seja, a gente encontrou o valor de c, que é igual a 1. Então, a constante c a gente já encontrou. Falta achar o a e o b. Bom, a gente pode usar o fato de que o f de 1 sobre 2 é igual a 0. Quem é o f de 1 sobre 2? O f de 1 sobre 2 é a vezes 1 sobre 2 ao quadrado mais b vezes 1 sobre 2, mais o c que a gente encontrou, que é 1. Tudo isso é igual a quem? Tudo isso é igual a 0. Bom, então daqui a gente chegou na seguinte relação. A sobre 4 mais b sobre 2 é igual a menos 1. Então a gente encontrou isso. Bom, além disso, a gente pode também usar o fato de que o f de 1 é igual a 0. Então daqui eu vou ter o quê? Eu vou ter então que a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais o c, que é 1, é igual a quem? É igual a 0. Então daqui o que nós temos é o quê? O que nós temos é que a mais b é igual a menos 1. Então repare que essa expressão é igual a menos 1 e essa expressão é igual a menos 1. Então, de fato, essas duas são iguais. Então, daqui, o que nós temos é a mais b é igual a a sobre 4 mais b sobre 2. Bom, a menos a sobre 4 é 3a sobre 4, 1 menos 1 quarto. E b sobre 2 menos b dá menos b sobre 2. Então, simplificando, aqui fica 2, aqui fica 1. Então, o que a gente encontrou é que o b ele é igual a menos 3a sobre 2. Bom, então o que a gente encontrou foi o b em função de a, né? A gente não encontrou o valor de b e de a. Bom, mas tem uma coordenada que a gente não usou ainda, né? Que é a coordenada do vértice, que é o que nos dá o f de 3/4 é igual a menos 1/8. Bom, quem é f de 3/4? Bem, 3/4 ao quadrado vai dar 9/16, então vai ficar 9a sobre 16,
mais o b, que eu já vou usar o menos 3a sobre 2, vezes 3/4, mais o c que a gente já encontrou, que é 1, tudo isso é igual a quem? A menos 1/8. Bom, então fazendo essas contas, né, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar... aqui eu vou ter menos 9 sobre 8. Então, repare que 9 sobre 8 é o dobro de 9/16, né? Então, dessa forma, vai ficar menos 9 sobre 16. Então, ficamos com menos 9a sobre 16, igual a quem? Igual a menos 1/8 menos 1, que dá menos 9/8. E aí, simplificando, o que a gente encontra? A gente encontra o valor de a igual a quê? Bem, o 9 vai embora com 9. Esse menos simplifica com esse menos. E o 16 com 8, aqui fica 2, aqui fica 1. Então, o que a gente encontrou foi o a igual a quem? O a igual a 2. Se a gente encontrou o valor de a gente encontrou também o valor de b. Então, a nossa função f de x vai ficar 2x ao quadrado. Quem é que vai ser o b? A mais b tem que dar menos 1, né? Como então o b é menos 3, então vai ficar menos 3x mais 1. Então, essa é a lei de formação da nossa função e com isso o gabarito é a letra D. Essa solução está perfeitamente correta, né? Só que a gente fez muito mais conta do que era necessário, né? Tem uma forma mais simples de resolver essa questão, que é o que a gente vai ver agora. Bem, uma outra forma de escrever, né, a expressão f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, como a gente já viu em aulas anteriores, é essa daqui, né? A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Onde quem são x1 e x2? São os zeros da função, que o gráfico já me deu, né? Então, a gente já sabe de cara que f de x é igual, então, a vezes x menos meio vezes x menos 1. Então, a nossa tarefa agora é descobrir o valor de a. Bom, mas para descobrir o valor de a, basta fazer o quê? Basta eu utilizar um dos valores que nós temos. O que a gente sabe? A gente sabe que o f de 0 é igual a 1. Se o f de 0 é igual a 1, substitui aqui, vai ficar a vezes 0 menos meio vezes 0 menos 1. Tudo isso igual a quem? Tudo isso igual a 1. Bom, mas menos com menos fica mais, então, e meio vezes 1 dá meio. Então, passa para cá. O que a gente encontrou foi o quê? O que a gente encontrou foi a igual a 2. Então, conhecendo já o valor de a nossa função escrita na forma fatorada, ela é 2 vezes x menos meio vezes x menos 1. E aí, para chegar na forma que o problema quer, basta você fazer distributivo, onde essa conta eu deixo para você fazer em casa. De fato, a gente vai encontrar a mesma resposta, que é 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, repare que nessa solução nós fizemos muito menos conta, né? Foi quase que imediato. Então, essa maneira de escrever, né, a função quadrática, a forma fatorada, ela é muito conveniente inúmeras vezes, né? Então, essa é uma solução bem melhor que a primeira, né? Mas a outra também está perfeitamente correta. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.